de gostosa, eu sou Carol Ferreira, terapeuta de emagrecimento. Está começando mais um episódio do Pode Ser Magra. Aqui você vai aprender que ser magra vai muito além do corpo, é sobre leveza na mente. Se você não me conhece ainda, eu vou te contar. Eu já pesei 147 quilos e só consegui eliminar 75 quilos quando eu entendi que o corpo magro não começa na balança e nem no prato. Começa na forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos com a comida, com a gente mesmo e com o mundo ao nosso redor. Porque ser magra e ser chata de gostosa é um estilo de vida, uma escolha diária de leveza, equilíbrio e amor próprio. Então puxa uma cadeira, coloca o fone, aproveita para ouvir enquanto faz sua caminhada ou enquanto você organiza o seu almoço, já que toda segunda-feira ao meio-dia lançamos um novo episódio aqui no canal. Hoje tenho o prazer de receber uma pessoa, uma mulher, que personifica força, resiliência e empatia. A sua história inspiradora começou na infância, quando decidiu aos 3 anos que seria cirurgiã plástica ao assistir Ivo Pitangui na TV. Criada por sua mãe e vó, 2 mulheres incríveis em um ambiente humilde no subúrbio do Rio de Janeiro, transformou desafios financeiros e acadêmicos em combustível para alcançar os seus objetivos. Determinada, sofreu preconceito e superou barreiras até se tornar uma referência no Brasil no tratamento do lipedema. Uma condição muitas vezes invisível aos olhos, mas não ao coração. Sua prática vai além da técnica, trazendo um olhar humanizado e empático, reflexo da sua própria trajetória de superação. Apaixonada pelo que faz, ela tem transformado vidas, ajudado mulheres a resgatar principalmente sua autoestima. Seja muito bem-vinda ao podcast, doutora Juliana Tenório. Ai, já me emocionei, gente. Que lindo, obrigada pelo carinho. Nossa, eu fico assim, extremamente honrada. E é engraçado a gente escutar isso da gente, né? Porque a gente vai fazendo, e às vezes a gente nem se dá conta o quanto a gente tem de impacto na vida das outras pessoas. E com certeza muitas pessoas também têm essa visão sobre você, né? Então é emocionante demais e graças a Deus ele me ajudou em toda essa jornada e é por isso tudo que eu consegui e estou aqui hoje. E como que é isso com 3 anos? Me conta. Eu acho que eu sempre fui uma criança muito precoce, né? Acho que a vida vai empurrando você a ser mais precoce em algumas situações. E aí minha mãe, minha avó, sempre foi assim. Minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou muito. Sempre foi aquela mãe que, infelizmente, tinha que se dedicar para poder me dar alguma coisa. Então, ela trabalhava muito, eu via ela saindo de branco. Só que, na verdade, ela saía de branco porque ela era técnica. E eu achava na minha cabeça que ela era médica, que ela ia sair de casa, que ela ia salvar vidas. E aí, enfim, eu sempre assistia Fantástico e apareceu o Ivo Pitangui com aquela história do circo que pegou fogo. Eu falei, gente, mas que incrível. Esse cara tá mudando a vida das pessoas. Você já imaginou você ser queimado? Você tá desfigurado e o cara vai lá e consegue refazer toda a sua imagem. Então ele devolve ali para aquela pessoa uma nova chance de viver. Eu falei, cara, eu quero isso. E foi aí que começou. Nossa, que demais. Eu falei, gente, como que com 3 anos? Precoce. Muito precoce. Ontem eu fui dormir 2 da manhã, navegando no seu Instagram, assistindo seu documentário, e eu vi que cerca de 11 milhões de brasileiras têm lipedema, mas a maioria não sabe. Sim. 11% de 11 a 13% da população feminina, elas possuem lipedema. E alguns estudos dizem que pode ser que isso seja um número ainda subdiagnosticado. Ou seja, pode ser que essa porcentagem ainda seja maior do que de 11 a 13%. E aí eu trouxe uma foto para a gente colocar aqui e você explicar um pouco para a gente o que é o lipedema para quem está em casa, porque é muito novo, né? Apesar, eu também vi no seu Instagram que o lipedema foi descrito pela primeira vez em 1940, mas só em 2022 foi reconhecido como uma doença. Então, pouquíssimas pessoas sabem disso. Aqui no Brasil é mais recente pra gente, né? Entrou no CID, né? No rol de Código Internacional de Doença aqui no Brasil em 2022. E aí imagina, se entrou no CID aqui em 2022, significa que as pessoas até 2022 nem consideravam isso como doença. Mas lá fora isso é mais estabelecido, é melhor estabelecido como doença. Perfeito. Coloca, por favor, a imagem 1 na tela. Aqui você falou para mim que são 3 níveis do lipedema, não é isso? Sim. O lipedema, na verdade, ele tem 4 graus, né? Quando a gente fala em grau de lipedema, a gente está falando na gravidade dele, na evolução do lipedema, né? O tipo é onde ele está localizado, tá? Agora, falando em gravidade de lipedema, por exemplo, essa paciente, quando a gente olha, aquilo que a gente estava conversando, né? Você olha naturalmente para ela, você olha para ela, você diz que ela não tem nada, né?
Mas só olhando para a foto dela, claro que a gente, para fazer o diagnóstico de lipedema, a gente tem que ter algumas outras características, como sintomas, história familiar, a forma que isso surgiu na vida dela. Mas já olhando para ela, se você olha rápido, você acha que ela não tem nada. Mas aí você sempre faz uma comparação de alguns pontos muito importantes para você fazer o diagnóstico de lipedema. O primeiro deles é a desproporção. Se você olha para o tórax dela e você olha para a perna, pronto, você já está vendo que o tórax é muito menor do que o quadril. Apesar de você olhar para o quadril e não ver um grande volume, o lipedema ele pode estar numa perna e não sendo tão volumoso. Porque a gente tem que pensar que o lipedema ele parte de alguma coisa. Ele parte de um lipedema pequeno e ele vai evoluindo para um lipedema grande. Então, esse é o melhor momento para você começar a tratar o lipedema. Esse é o grau 1, é o grau inicial de lipedema. E rapidinho, o lipedema é o quê? O lipedema é uma doença que ela é considerada, na maioria das vezes, como uma doença genética e hereditária. Ainda não tem total certeza se essa é a causa, mas existe uma forte tendência a ser essa a explicação científica. Ou seja, você herda isso ou de pai, de família de pai, ou de família de mãe. É uma doença que majoritariamente é de mulher, porque ela é de acordo com a flutuação de hormônio feminino. Então, dificilmente um homem pode ter, mas ele, sim, não é... O homem pode apresentar, é raro, mas pode acontecer. Então, é uma doença de origem genética, majoritariamente feminina, e ela é como se fosse uma alteração nos adipócitos. Ou seja, uma mulher ela tem gordura no corpo todo, mas teve alguma alteração genética que os adipócitos de extremidades, seja de perna ou seja de braço, foram alterados. Teve um gatilho para isso, teve um marco para isso, que na grande maioria das vezes é a menarca, que é quando a gente tem uma grande flutuação hormonal. Porém, já existem relatos que crianças podem apresentar o lipedema, mesmo ainda sem ter a menarca. E na menarca acaba que piora muito, né? E atrelado a isso, paralelamente a esse gatilho hormonal, também hoje em dia fala-se muito do gatilho inflamatório. Então, essa mulher ela pode desenvolver o lipedema ou por um gatilho inflamatório, ou seja, uma mulher que não tinha lipedema nenhum, mas ela acabou desenvolvendo o lipedema, como, por exemplo, a obesidade. O lipedema ele pode vir ali como uma consequência de uma obesidade, mas na grande maioria das vezes, a história típica do lipedema é aquela menina que na primeira menstruação houve uma grande mudança no corpo dela, no qual ela começa a acumular gordura, essa gordura da perna, ela começa a hipertrofiar, ou seja, cresce tanto em tamanho quanto em número. E é uma gordura que não responde nem a dieta, nem a exercício físico. Então, por mais que ela tente emagrecer, por mais que ela tente fazer exercício físico, essa gordura não tem muito uma resposta em relação ao estilo de vida. Então, é uma mulher que... E aí ela não sabe muito bem tratar, então, consequentemente, essa doença ela só vai progredindo ao longo da vida, porque ela está tratando errado. E aí ela vai estar no grau 1, e aí ela pode ir evoluindo, ela chega no grau 2, que é essa segunda foto, e se a gente observa, olha o abdômen dessa mulher. Beleza, ela tem ali um certo acúmulo de gordura no abdômen, mas está até marcada ali a musculatura abdominal dela. Ela não tem um peso... Não é o abdômen que justifica não justifica essa perna. E aí você olha para o joelho, tem um acúmulo de gordura que é muito diferente de um acúmulo de uma gordura normal. Você percebe que o joelho está perdido ali em tudo? Uhum. Ela, no caso, tem um tipo 3, que é aquele que vai desde a de cima lá do quadril até o tornozelo. O lipedema, ele poupa pés e mãos. Então, geralmente, a paciente ela tem um garrote ou no punho ou lá no tornozelo. Então, essa é uma característica clássica do lipedema. E aí pode ir evoluindo até chegar num grau 3, por exemplo, desculpa, que é uma doença mais grave, já tem um acúmulo de gordura muito maior, no qual a paciente ela começa a ter problema de mobilidade, ela começa a ter, sei lá, alergias ali na perna dela, ela começa a ter muito mais sintomas relacionados ao lipedema, porque o lipedema, ele não é só uma doença no qual ele acumula gordura e isso deixa a mulher esteticamente prejudicada porque teve um acúmulo de gordura, não. O lipedema ele começa assim, com aspecto estético, passa para a segunda fase, que é o aspecto psicológico, que ela começa ali a ter um acometimento emocional na mulher, mas ele chega também numa fase no qual ele começa a acometer a saúde dessa mulher, porque essa gordura não é uma gordura
normal. Não é uma gordura que ela tem uma resposta normal de uma gordura de outra parte do corpo. É uma gordura que ela responde diferente a um estímulo, por exemplo, inflamatório. Ou seja, eu sou uma mulher que tem um lipedema e eu vou beber esse final de semana. Muito provavelmente, essa mulher que tem lipedema, ela vai se sentir, ela vai realmente inflamar e vai se sentir inflamada por mais tempo do que uma mulher que não tem lipedema. Porque essa gordura, ela naturalmente, quando ela começa a crescer dessa maneira desgovernada, ela causa hipóxia nos tecidos, ou seja, chega pouco sangue. A partir do momento que chega pouco sangue, porque cresce muita gordura e não dá tempo dos vasos, das artérias crescerem na mesma proporção. A partir do momento que chega pouco sangue, isso causa uma inflamação. Então já existe aí o primeiro passo da inflamação. Então já existe uma inflamação local. E isso vira um ciclo muito grande. Vira uma inflamação, que vira dor, que aí vira uma mulher que se come de uma forma diferente, inflama mais ainda essa gordura, aí essa gordura começa a ter mais sintomas, porque essa gordura, com estímulo de inflamação, ela cresce também. Então, começa a gerar na mulher, numa certa fase, problemas de mobilidade e não só problemas estéticos. Até que chega num grau, que é o grau 4, que não está aqui, que é aquele grau que você já começa a ter acometimento de vasos linfáticos. E a mulher ela começa a ter lipolinfedema. E aí juntam duas doenças, que é o lipedema associado com linfedema, que é a insuficiência de vasos linfáticos. Gente, tudo começa... Existe a possibilidade de começar a partir de um trauma? Sim. Existem mulheres que... Tanto trauma, um trauma emocional, quanto com um trauma também, um trauma grave na perna. Eu já peguei uma paciente, já tive uma paciente que ela conta que... A história dela foi incrível. Ela fala que ela teve um acidente de carro da Ponte Rio-Niterói. O carro caiu e ela... Enfim, caiu o carro, mas ela sobreviveu. Após esse trauma, ela teve trauma nas pernas. Começou o desenvolvimento do lipedema. Esse foi o caso que eu peguei de trauma mesmo, trauma físico. Mas traumas emocionais, eles aumentam muito a inflamação metabólica da paciente mesmo. Então, a gente não sabe se traumas emocionais causam diretamente o lipedema por aumentar os mediadores inflamatórios ou se causas emocionais mexem a ponto dessa mulher fazer algum tipo de transtorno alimentar. Transtorno emocional que cura na alimentação. E aí essa mulher, por um gatilho inflamatório, porque ela está comendo errado, começa a desenvolver o lipedema. Entendi. Então, porque é muito comum viver traumas. Eu falo isso porque... Coloca a foto 5. Vou mudar a ordem aqui, que é uma foto minha quando era criança. Eu até mostrei para você e você comentou que dificilmente crianças têm. Só que nessa foto eu já tinha sido abusada. Eu fui abusada por um tio da minha mãe. Isso é comum. Isso que eu ia então, falar quando agora. você falou sobre quando eu perguntei se o gatilho pode ser algum abuso, eu até me emocionei. Foi porque eu lembrei que eu já tinha sido abusada nessa foto. Isso é comum. E aí eu vejo o tamanho dessa perna. Isso é muito comum. Isso a gente chama de uma forma de síndrome do baiacu. Geralmente mulheres abusadas, e isso é muito comum. Eu escuto isso no mínimo uma vez por dia, quase todos os dias. Mulheres que foram abusadas, elas podem ter algum tipo de estímulo que a gente ainda não sabe qual, mas que essa gordura ela começa a se proliferar a ponto dessa mulher se esconder embaixo dessa gordura. Na verdade, porque quando você falou que existe a vivência do abuso e aí a comida se torna uma ferramenta de proteção, né? Então, contando a minha história e o que acontece muito com os meus alunos, nós somos de uma geração onde a gente aprendeu que ser magro é ser bonito, né? Até hoje em dia a gente tem muito disso ainda, mas antes era muito mais, geração de Xuxa, Paquitas, onde todo mundo era muito magro. Então, acaba que, de forma inconsciente, se eu fui abusada e eu aprendo que se eu estiver magra eu vou estar bonita, a fome emocional, que eu chamo, é uma fome, na verdade, não de comida, é uma fome de segurança e proteção. Uhum. Então, quando você fala que pode ter uma situação que foi um fator desencadeante, um gatilho de um trauma físico que fez com que desenvolvesse esse transtorno alimentar e aí o comer descontrolado causava obesidade e a inflamação e daí vem o lipedema,
eu consigo compreender o porquê dessa perna mais larga. Com essa idade já, assim, aparentemente, né? Já uma perna mais tão grossa quanto que não faz 5 anos. E o 6 baiacu, anos. ele é isso. Quando você vai chegando perto dele, para ele se proteger, ele incha, né? E é mais ou menos isso que a gente acaba correlacionando. Isso é muito comum. Muito comum. A gente tem muitas alunas que vivem essa relação ruim com a comida. Por conta de um abuso para proteção. Por conta de um abuso, exatamente. Exatamente. É isso. Eu trouxe também a foto 2, que é uma foto de uma cliente da doutora Juliana. Fala, doutora Juliana, eu vi que você falou em algum podcast para chamar de doutora. Não precisa. Você prefere Juliana? Prefiro Juliana. Então tá. Então, essa aqui é uma paciente da Juliana. E você falou que ela tinha 17 anos, né? Conta um pouquinho dessa história. Essa menina, ela foi a paciente mais jovem que eu operei. E eu fico muito receosa de operar meninas muito jovens, né? Porque elas ainda estão na fase de amadurecimento, de compreender a doença, que a doença não é só uma lipoaspiração, né? Que nem a gente estava conversando antes sobre a bariátrica, né? O meu intuito não é fazer uma lipoaspiração por ano nessa menina. É que ela tenha esse resultado a longo prazo, porque ela precisa entender quais são os pilares de controle dessa doença. Porque se você não entende, se você não vira chave, se você não tem um mindset de ter o controle da doença e você apenas faz a lipoaspiração, vai voltar tudo. Então, eu tinha uma grande preocupação com ela em relação a isso. Então, ela foi na consulta com a mãe dela, a princípio. E aí, o que me tocou muito foi porque eu pego pacientes muito do outro lado da vida, né? Falando que tem vergonha do marido, que não vai pra piscina, que nunca se expôs, que, enfim, inúmeros relatos. E aí eu peguei essa menina no início de tudo. E aí eu fiquei pensando, gente, será que eu não posso evitar que essa menina... Você espada, né? Entre libertar essa mulher do que você sabe que as mulheres carregam uma vida inteira. Aham. Eu falei, gente, será que eu não posso, então, libertar essa menina de uma cicatriz emocional que ela pode carregar a vida inteira por conta do lipedema? E eu fiquei na consulta ali pensando, e ela chorando, e a mãe dela também emocionada, mas a mãe dela também preocupada se ela iria entender a controlar a doença e não apenas fazer isso de uma forma recreativa. E aí o que me fez tomar a decisão foi quando ela virou para mim e falou assim, eu nunca namorei. Até hoje eu só beijei na boca 2 vezes, não que isso seja um problema, porque isso na verdade não é um problema, mas não seria um problema se ela não quisesse. O motivo mas que ela levou queria. A isso era um problema. Mas ela queria. Ela só não estava fazendo isso porque ela se sentia tão mal com o corpo dela que ela não conseguia desenvolver a sexualidade dela. Aí isso me matou. Acho que é porque eu também tenho filha. E eu olhei para ela e falei assim, gente, eu preciso ajudar essa menina. É que essa menina vai passar a vida inteira se escondendo. Se escondendo. Como é que ela vai dizer? Ela está em pleno período de desenvolvimento de tudo, não só sexual. Porque quando eu digo sexual, não é em relação somente à parte sexual, é porque você é mulher, você sabe o quanto que a gente se cobra, o quanto que a gente se culpa, o quanto que isso interfere até no nosso empoderamento lá no futuro. Porque se essa menina carrega uma cicatriz dessa de insegurança desde muito jovem, ela provavelmente isso vai impactar em toda a vida dela. Sucesso profissional, sucesso amoroso, sucesso em tudo. Falei, gente, essa daí eu preciso salvar de alguma forma. E aí eu conversei muito com ela, conversei muito com a mãe dela, pedi um laudo do psicólogo, e aí eu vi que realmente essa menina estava tentando de todas as formas, mas ela não conseguia diminuir essa perna dela. E aí eu fiz a cirurgia dela. E aí a menina... Gente, a menina que antes só ia na consulta chorando, Carol... Chegou lá com um sorriso no rosto. Coloca a foto dela aí, por favor. É porque não dá para mostrar o rosto, mas eu acho que o mais incrível... É o sorriso, né? O melhor de tudo, ao invés de eu ter que mostrar a foto de pós-operatório da perna, era mostrar o sorriso. Sorriso de orelha a orelha. Feliz da vida, sabe? Fala, cara, você mudou realmente a minha vida. E ali eu vi que eu dei para ela a oportunidade de ter um futuro
totalmente diferente. Porque é muito mais do que uma perna bonita e definida. Sim. Porque isso para mim é fácil, entende? Dar a perna definida é fácil, mas mudar toda a trajetória que essa menina vai construir no futuro, aí isso eu acho que é o que me move. Você evitou ali anos De terapia, de angústia, de sequela, de tudo, de tudo. Então não tá feliz da vida, tá de short, Exatamente. tá se sentindo bonita. Então, E legal também da mãe dela, né? Porque dificilmente sei lá, ela tem 17 anos, vamos colocar que a mãe tenha 40. Dificilmente a pessoa de 40 anos vai ter o entendimento do lipedema e que não é algo que vai mandar fechar a boca, porque o que é o normal? Eu cresci ouvindo, quer emagrecer, fecha a boca e você emagrece. é. Vai pra academia. Mas hoje em dia a gente tem muita informação sobre lipedema. E a mãe dela é super jovem, né? Tem 40 anos. Eu tenho quase 40 anos. Mas é super jovem. Eu acho que é super jovem, tá, Carol? Pelo amor Não de é, Deus. eu tenho 43, eu me acho super jovem. É jovem, tá? Então, assim, a mãe dela é jovem, assim, igual a gente. E hoje em dia, com o uso do Instagram, a gente conseguiu divulgar sobre o lipedema e isso explodiu, né? Então, a mãe dela já veio também com essa consciência do que era o lipedema. E a mãe dela já vinha tentando com ela há muitos anos. O relato delas era esse, que desde muito jovem, essa menina ela cresceu dessa forma. No endocrinologista, no nutricionista, em academia, tentando várias coisas e nunca conseguiu um resultado adequado, né? Não porque estava fazendo errado, porque devia estar ali fazendo a coisa certa, mas é porque chega um limite ali do tratamento conservador, né? Em relação à dieta e exercício físico, porque essa gordura, ela realmente, ela dificilmente vai sair com tratamento conservador em relação a volume e a definição. E eu também vi no seu Instagram, gente, tem muito conteúdo no Instagram dela. Segue, a gente colocou o Instagram dela aqui na tela, mas ela vai também falar das redes sociais. Mas eu vi que a gordura é diferente, né? Tem uma imagem também aí para colocar da gordura. Nossa, é muito diferente, Carol. Muito, fiquei chocada diferente. quando eu vi isso. Por que isso aqui o quê? São é tipo uma fibrose, é isso? Então, na verdade, essa foto é uma foto que viralizou por conta dos nódulos. Mas, na verdade, é o seguinte. A primeira foto é a foto de uma gordura, um corte de uma gordura. E a segunda foto é um corte já de uma peça lipoaspirada. Entendi. Então, esses septos miocutâneos, isso, na verdade, existe em qualquer pele, tá? Entendi. Ele só tá vazio porque foi lipoaspirado e ficou um espaço. O que é bacana dessa foto, para mim, são duas coisas. A primeira é que eu mostro essa foto em consulta, que é para explicar o porquê que o aspecto de casca de laranja não sai na lipoaspiração. Porque os nódulos superficiais, eles não podem ser lipoaspirados, porque é por ali que vem o plexo subdérmico, que faz a vascularização da pele. Então, eu não posso lipoaspirar superficial e tirar esses nódulos, e se tiver nódulo superficial, ele vai ficar. Então, o nódulo superficial não sai com lipoaspiração. Lipoaspiração não é o tratamento para aspecto celulítico. Então, essa foto é bacana por isso. E, em segundo lugar, é por conta que a gente consegue ver direitinho os nódulos que é a gordura que tem na gordura do lipedema. Geralmente, quando é uma gordura saudável de não lipedema, é uma gordura lisa. É uma gordura mais fluida. É uma gordura que ela é mais amarelinha. Nessa aqui nem tem. Ela tá amarelinha também. Mas, geralmente, a gordura do lipedema, ela é cheia de bolota, ela é mais esbranquiçada, é uma gordura diferente. Lembra que eu te falei da hipóxia, que chega a pouca vascularização? Então é isso. Imagina uma gordura que chega a pouco sangue nela. Ela é uma gordura endurecida, é uma gordura cheia de nódulos, é uma gordura diferente. Gente, eu fiquei chocada com isso. Você falou que o lipedema explodiu, mas até a gente entrar aqui na gravação, eu falei para você, né? Você não imagina a quantidade de pessoas que precisam ainda te conhecer. Ai, que bom! Mas é muita gente, muita. Eu tenho muita aluna que, andando pelos seus posts, vendo o documentário, eu falei, gente, quantas alunas minhas passam por isso, relatam que se sentiam assim e que foram desenvolvendo durante a vida diversos traumas, diversas inseguranças, diversos medos, privações. E é por conta do lipedema. Sim. E quando a gente descobre, hoje eu estava até na consulta e a paciente falando para mim, ela relata isso, e isso é um relato muito comum. Quando eu descobri o que era lipedema, isso me deu um conforto, isso me trouxe uma
uma liberdade de saber que, cara, a culpa não é minha. Eu tô dando o meu melhor. Porque fato é que essas mulheres, antigamente, elas iam no endocrinologista, elas iam no nutricionista querendo emagrecer. Sim. E como não existia esse conhecimento sobre o lipedema, por exemplo, chegava uma menina na época da Paquita, que a gente estava falando, e ela tem a perna grossa. Você não sabe o que é lipedema. E ela tem a perna grossa, vai ser o quê? Ah, ela tá gorda. Então essa mulher tentava de tudo, tentava de novo, e parava de comer. E o que faz? Frustração. Come tudo de novo com raiva. Ah, então já que não sai mesmo, eu vou pelo menos ser feliz, eu vou comer de tudo. Já que não sai, então é isso aí mesmo. Então vou aceitar, vou comer, pelo menos vou ficar feliz, vou ficar bacana. Então, quando a gente traz essa informação sobre lipedema, a gente tira dessa mulher a culpa. Não, a culpa não é sua. E aí, por isso que eu comparo muito a gordura do lipedema com aquele relacionamento tóxico que está todo dia ali, te martelando. Olha, tá vendo? Não adianta o que você fizer, eu vou estar aqui. Você não é capaz, você é gorda, você é isso, você é celulite. E aí fica minando a cabeça dessa mulher, né? Ela destrói tanto a autoestima dessa mulher que ela passa a não querer ter uma qualidade de vida com a família, em relação à praia, à piscina. Ela começa, enfim, a ter isolamento social. Existe um trabalho da Joana Dudek, que é uma grande também autora de artigos científicos em relação à psicologia, à psique da mulher do lipedema, que ela fala que só o fato da mulher ter o lipedema, isso já traz para a mulher mudanças comportamentais, do tipo isolamento social. Porque a mulher, a partir do momento que ela se vê naquele corpo com lipedema que não tem jeito, ela começa a se isolar. E o isolamento social, ele traz depressão, ele traz ansiedade. Então, assim, é um impacto que a gente imagina que antigamente era visto apenas como algo estético, mas é muito mais do que estética. Tem toda uma parte psicológica que, para mim, é a parte mais importante, e é por isso que eu amo o seu trabalho, porque tudo é a parte psicológica, tudo está na nossa cabeça, tudo tem uma origem, e a origem é a cabeça, e isso vai transbordando. Fato é que depois essa mulher ela vai tendo ali comorbidades relacionadas ao que ela sente e também ao que aquela gordura que ela tem vai produzindo no corpo dela. Tem coisas que, para quem não vive, são muito simples, e para quem vive essa dor, é tipo um sonho que eu vejo minhas alunas, que é tomar banho com o marido. Sabe? Fazer sexo com luz acesa. Uhum. Sabe? Coisas que quem não vive fala, cara, como assim você não toma banho com o seu marido? Eu tenho pacientes que o marido não vê nua há 20 anos. Tem muita aluna que fala. Relacionamentos terminam. Porque na cabeça do homem, ele pensa, gente... Aí, não sei, enfim, não sei o que passa na cabeça dos homens, né? Mas deve pensar, gente, essa mulher não me ama, então essa mulher não me quer. Entender o nível disso. E na cabeça dessa mulher, ela se enxerga, gente, eu sou horrorosa. Ele vai olhar pra minha celulite. A gente fica focando ali no que a gente não quer, porque a gente passa o dia inteiro pensando naquela perna. Vira o fantasma da nossa cabeça, vira uma neurose, né? Não no sentido... no sentido de ser uma neurótica. Não é isso, mas é porque fica ali martelando na sua cabeça o tempo todo. Horas. Tentando eliminar aquele problema e você não consegue eliminar. Então, vira um grande problema. A gente conversando aqui, eu lembrei de uma aluna que eu tive, que o relato dela era, eu tenho vergonha de usar biquíni desde nova. E ela tinha 20 anos de casada. E há 18 anos que ela não saía para o clube com o marido. E já tinha um filho de 12. Ela contava que as pessoas do clube achavam que o marido era pai solteiro e que não existia mulher, que ele só falava que estava em casa. E aí ela entrou no curso, a gente conseguiu mudar essa autoimagem dela, né? Uhum. A gente trabalha muito a aceitação. E ela conseguiu ir para o clube. E ela falou, ela chorava, foi no evento presencial que ela relatou isso. Ela chorava, ela dizia assim, o meu sonho era... Ela não queria nem ir para o clube e ficar de biquíni. O primeiro trabalho era ir ao clube. Vamos por etapas, ir ao clube. E já foi uma libertação na vida dela. Eu tenho uma paciente que é muito parecida com esse caso, que ela falava que todo final de semana ela tinha piscina em casa. E ela falava que não gostava de piscina. Mas ela fala, Juliana, o meu sonho é poder entrar na piscina com a minha filha. Mas eu tenho vergonha. Então isso é triste, dentro né? de casa, né? Que é o lugar, na casa é o nosso dela, ambiente seguro. Na casa dela, ela não tinha coragem por conta do marido.
Exatamente. E aí, antes de entrar aqui, gente, eu peguei minhas fotos e mostrei para a doutora Juliana. E ela falou que depois vai fazer a avaliação, mas que, inicialmente... Ai, tem toda a cara de lipedema. Toda a cara de lipedema. Toda a cara. Você fala muito que isso começou com uma desproporção lá na sua infância, depois do trauma, que piorou quando você menstruou. E aí, o que acontece é que é uma história muito típica daquela menina que tenta emagrecer de todas as formas, não consegue, chuta o balde, fica com raiva, fica naquela frustração, começa a comer. E aí, o que acontece é que quando você vai fazer novamente uma dieta, parece que a barriga volta para o lugar, mas a perna ela dá mais um passo para frente, da piora. Exato. E aí, ela vai lá, tenta de novo a dieta, a perna não muda, a barriga volta para o lugar, ela fica frustrada novamente, ela chuta o balde, piora os dois. Aí a perna vai cada vez, só vai piorando. E aí chega um momento que essa mulher, na grande maioria das vezes, ela para de tentar. Sim. Né? E aí acontecem várias coisas. A primeira coisa é que ela para de tentar, então ela ter uma obesidade quando você para de tentar é uma coisa que acontece muito frequentemente. A segunda coisa que pode acontecer é você fazer transtorno alimentar mesmo de, cara, eu preciso me sentir melhor, então eu vou começar a comer para me sentir melhor. E, né, a outra coisa que acontece com frequência é que uma perna muito volumosa, ela pode te prejudicar a locomoção. Então, essa mulher passa a não conseguir fazer exercícios que ela normalmente conseguiria. Então, atrapalha na locomoção. Se atrapalha na locomoção, essa mulher tende também a uma obesidade. Outra coisa é que essa mulher está sempre metabolicamente inflamada. E a gente já entendeu que um corpo metabolicamente inflamado é muito difícil para emagrecer. Para um corpo emagrecer, ele precisa estar saudável. Só assim o corpo entende que ele não precisa ficar estocando calorias, porque está tudo bem para ele, né? Então, vários caminhos levam essa mulher a ter uma obesidade, que é o que você teve. Né? Então, assim, e aí você teve ali o processo de, enfim, de bariátrica, pós-bariátrica, o reganho, isso tudo ali começou lá atrás, lá na infância. Foi tentar emagrecer diminuindo o tamanho do estômago e não mudando a cabeça. E para o lipedema também não funciona. Assim como para a obesidade não funciona, para o lipedema também não funciona. Na verdade, eu acho que para tudo na vida, se a gente não muda a nossa cabeça, se a gente não muda como a gente reage para as situações, as coisas não mudam. Não mudam. Né? Então, é isso. Esse é o trabalho. Às vezes, quando chega paciente lá no consultório, e quando eu vejo que realmente... Para mim, esse é o primeiro passo e o mais importante de todos. Tem paciente que sai com prescrição de meditação. Quem é minha paciente sabe. Já passou, já viu. Meditação, psicoterapia, aromaterapia. E uma coisa que eu acho muito importante, evolução espiritual. Então, esse é o primeiro passo de tudo. Mas que legal, difícil um médico, né? Associar a espiritualidade com medicina. É o básico. São poucos que eu vejo, porque... E aí é algo que eu escuto até de médicos, né? Muitos médicos se acham Deus. Então, eles só acreditam na ciência. E eu achei muito legal isso. Mas isso é muito raso, né? Muito raso. Na minha opinião, muito raso. Não tem como. Mas eu fiquei agora surpresa. Muito bom. Não tem como. Então, assim, às vezes... Quem minha paciente também já sabe, às vezes sai com prescrição de lá. Assistir Dave Leonardo. Eu coloco até o episódio, saúde emocional. E é isso. Tem que começar, tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é cabeça. Porque por mais que eu passe um protocolo milagroso, um remédio milagroso, que na verdade não existe milagre. O que existe é mudança de mindset. E a minha consulta não é sobre dar um remédio milagroso. É sobre tentar entrar na cabeça dessa mulher, identificar aonde está sendo o problema dela e tentar, junto com ela, virar a chave dela. Isso que é o primeiro passo do lipedema. E aí, o último passo, e não menos importante, aí é a cirurgia. É a cirurgia. É isso. Porque senão vai ser como a minha bariátrica. Eu fiz a bariátrica. Não adianta, porque não é... E voltei a engordar. Isso não é o meu propósito. Operar. Você resolveu o problema. É resolver o problema dela. Nossa, que perfeito. E deixa eu te falar uma coisa. Você estava contando aqui, né, sobre
as dores na perna. E olha que loucura. É muito doido que eu vou te falar. Desde que eu decidi mudar a minha vida, que eu frequento academia. Desde 2010. Quando foi 2020, meu marido caiu, bateu com a coluna na quina da nossa piscina. Por 2 centímetros, ficou paraplégico. E aí ele ficou muito tempo sem se movimentar. Eu tinha que levantar ele, sentar ele. E eu sempre sentia muita dor na minha perna. Só que na minha cabeça, a minha dor na minha perna era circulação. E aí eu tinha uma drenagem, tudo isso. Engravidei, liguei para obstetra e falei, doutora, eu tenho problema de circulação. Já decretei que eu tinha problema de circulação. Eu faço drenagem. Posso continuar? Ela falou, pode continuar. Quando ele caiu com esse negócio de levanta e senta, e indo no ortopedista, eu ouvi uma conversa do ortopedista com uma outra pessoa que relatou as mesmas dores descendo pela perna que nem eu. E aí, fiz o exame, eu estava com 4 hérnias de disco. Mas agora, ouvindo o que você está falando, será que pode ser, pelo lipedema, a perna pesada, e não tem nada a ver com a hérnia de disco, eu estou carregando isso como se fosse a hérnia de disco? Muito. Muito. A gente não tem como saber exatamente qual era a origem. Mas é um sintoma... Mas o lipedema, ele traz um cansaço e uma dor na perna que, às vezes, isso entra mesmo. Às vezes, como fibromialgia, às vezes, como hérnia de disco. Antes, com a falta do conhecimento do lipedema, que o lipedema ele poderia causar em você peso, inchaço, cansaço, isso tudo na perna, isso entrava, chuveirava em outras coisas. Então, pode sim. Inclusive, próprio lipedema, ele não é uma doença só de gordura, né? Ele é uma doença de tecido conjuntivo. E por isso que a pele é diferente, a pele tem estrias, você tem nódulos, a pele é mais fina, a derme é mais fina, então aparece mais os nódulos que estão abaixo. Além disso, a gente tem tecido conjuntivo nos ligamentos do joelho. Então, você começa a ter frouxidão ligamentar. Você pode ser aquela mulher que consegue fazer a hiperextensão, enfim, de articulações que normalmente não aconteceriam. Então, e quando você tem qualquer tipo de mudança na biomecânica, mudança postural, isso pode impactar também na sua coluna. Então, o que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Você nunca vai saber, a gente nunca sabe, entendeu? Porque isso tudo é muito novo, né? É relativamente novo. Mas fato é que o lipedema ele pode trazer acometimentos de coluna lombar, acometimentos de joelho, de ligamentos, frouxidão ligamentar. Por isso que fala-se tanto no lipedema o quanto é importante ter um fortalecimento muscular. A gente sabe também que a mulher que tem lipedema, ela tende a uma sarcopenia, ou seja, dificuldade em ganho de massa magra. E aí a gente não sabe se é por conta do tecido conjuntivo que está ali impactando nesse ganho, nesse fortalecimento de músculos, ou se é por conta do grande volume de gordura que está impactando e, de certa forma, dificultando a mobilidade dessa paciente, de fazer um exercício na sua amplitude correta, por exemplo. Então, são muitas coisas relacionadas ali ao lipedema que ele impacta muito em todo o organismo da mulher. Nossa, isso é incrível. É muito complexo. Muito. É muito complexo. Para você fazer lipedema, você tem que saber de ortopedia, de endocrinologia. Incrível nesse sentido, incrível da sua percepção de conseguir compreender todas as possibilidades que vão desencadear no lipedema. Eu estudei muito, Carol. De onde que saiu o desejo pelo lipedema? De Deus. Porque, olha, vou te contar, eu não faço a menor ideia. Eu acho que Deus foi enviando mensagens e eu sou muito receptiva porque Deus fala para mim. O Espírito fala, eu já estou atenta. Mas tudo começou com uma paciente que a gente tinha feito a cirurgia nela e ela não gostou da cirurgia em relação à perna. Aquela lipo clássica, lipinho de joelho, na medial do joelho, lipinho aqui na coxa, lipinho no culote, não mudou nada. E a paciente, não mudou nada. Eu falei, realmente não mudou nada. Atrelado a isso, teve uma paciente também que a gente operou e a perna dela ficou muito inchada. E a gente nem tinha mexido na perna dela. Eu falei, gente, mas o que aconteceu com a perna dessa mulher? Será que essa mulher tá com alguma trombose? Aí faz Doppler. Não tem Doppler. Ah, vai no vascular. Não sei o que. E aí até que essa mulher virou e falou assim, olha, minha fisioterapeuta falou que eu tenho lipedema. Eu falei, gente, será que ela falou que é linfedema? Ela, não, é lipedema. Eu falei, bom, eu não sei o que é isso. Mas, como é de perna, vai no cirurgião vascular. Uhum.
E o cirurgião vascular pegou o presente, botou um laço e me devolveu. Não tem linfedema. Eu falei, bom, não sabemos o que essa mulher tem, não é verdade? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, só que eu não sabia nem por onde começar. Porque eu achava que a fisioterapeuta estava errada, que ela tinha errado o nome. E aí, por pura ignorância, eu deixei passar. Falei, bom, não sei resolver, vamos fazer tratamento estético, radiofrequência, sei lá. E aí fui fazer uma pós-graduação no Einstein. E aí um cirurgião plástico, no final, a gente nem conversava, mas calhou dele sentar um dia no meu lado, ele Mais sentou... uma vez, Deus presente. Deus mandou o recado. Aí ele virou pra mim e falou assim, você vai fazer sua monografia sobre o quê? Eu falei, vou fazer sobre o uso do minoxidil, enfim. Aí ele, vou fazer sobre lipedema. O que é? Como é que é isso? Ele, gente, é incrível. Lipedema é doença de cirurgião plástico, porque o tratamento principal é a cirurgia. É você tirar essa gordura. Porque a partir do momento que você tira essa gordura, na maioria dos casos, essa paciente ela deixa de ter sintomas. E ela deixa de ter aquela gordura inflamada no corpo dela. Falei, que interessante. Passou um pouquinho, fui fazer uma drenagem linfática em mim. Aí a esteticista virou pra mim, a Stephanie chegou pra mim e falou assim, você opera lipedema? Eu falei, não, peraí, gente, tem alguma coisa errada. Que nem a gente tava conversando agora, aquele negócio. Uhum. Falei, gente, eu vou ter que estudar isso. Aí eu cheguei em casa, na época eu vi que tinham pouquíssimos artigos científicos sobre isso. E, cara, eu sempre fui muito nerd. Eu sempre fui aquela que não ia pra chopada. Eu ficava em casa, porque eu dava muito valor pro esforço que minha mãe estava fazendo, pelo fiéis que eu tinha. Então, eu não me achava no direito de sair de casa para poder ir pra chopada. Então, eu estudava dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Enfim, eu falei, gente, eu nunca estudei isso na faculdade. Na residência, que também eu estudei muito, sempre fui nerd na residência, nunca estudei. Livro para fazer a prova de título de cirurgia plástica, eu li todos, mais de uma vez. Não tinha Nunca nada. sobre... Eu falei, não é possível. Aí eu só achei artigo científico em inglês e comecei a achar alguns artigos científicos da Alemanha. Falei, gente, quem é que faz isso? Não conhecia ninguém que fazia, ninguém que poderia me ensinar. Falei, cara, então eu vou ter que ir na pessoa que faz isso há mais de 30 anos. E existe um alemão que fez o primeiro artigo científico em relação à cirurgia de lipedema. Porque, bom, eu falei assim, eu não vou fazer uma técnica cirúrgica na qual eu nem sei direito como que se faz. Eu não vou ser negligente dessa forma. Eu preciso ver alguém fazendo, eu preciso que alguém me mostre pelo menos uma vez na minha vida para eu ver, para eu aprender. Enfim, descobri quem era o tal do alemão. Saí procurando pela internet o Instagram dele. Ele não usava quase Instagram. Achei aonde que ele tinha clínica na Alemanha, enviei e-mail, enfim, consegui chegar nele. Consegui. Ele foi super receptivo, me recebeu na Alemanha, fez lá várias cirurgias, me ensinou tudo, numa generosidade que, assim, eu vou ser eternamente grata. Eu falei, gente, o que eu posso dar para esse homem em agradecimento? Um cirurgião plástico nesse nível, né? De nível internacional, de reconhecimento internacional. Eu não sei o que eu posso dar para esse homem. Eu levei café, levei paçoca, levei bananada. Eu falei, mas, gente, levei cachaça. Mas eu falei, gente, isso é muito pouco para esse homem. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu falei para ele, assim, Rapricha, eu não sei o que fazer para te agradecer, para te retribuir pelo que você está fazendo por mim. Ele, Juliana, você não precisa fazer nada por mim. Se você chegar no Brasil e você mudar a vida dessas mulheres, esse vai ser o meu maior agradecimento. Desde então, é isso que eu faço. Gente, fiquei até emocionada agora. Eu sou eternamente grata a esse homem. Eternamente grata. Eu nunca vou esquecer. E a gente também não pode esquecer, porque hoje em dia a gente está sendo impactada aqui, é por ele. Tem sempre alguém que faz as coisas acontecerem, né? E eu sempre digo que eu sou apenas uma operadora. Eu estou ali operando a vontade de Deus, a vontade que era para ser e estou cumprindo. E, claro, né? Existiram muitas pessoas que me fizeram ser quem eu sou hoje. E ele é uma grande parte disso. Então, para quem está em casa, a cirurgia do lipedema, a técnica, é completamente diferente de procurar um cirurgião que opera, que troca prótese e sabe fazer lipo. Pode ser que o cirurgião que faça prótese, que faça outras cirurgias, ele também seja ali... que ele tenha a experiência em fazer uma lipoaspiração de lipedema, né? Pode ser que ele tenha essa experiência.
Porém, é realmente uma lipoaspiração diferente, porque não é uma lipoaspiração. Você tem que fazer uma infiltração. Porque, assim, para eu lipoaspirar, para eu tirar a gordura da sua perna, eu tenho que tomar muito cuidado com artérias, com veias, com vasos linfáticos, com nervos. Isso tudo está no meio da perna. E é justamente por isso, por ser uma região muito vascularizada, que antes o cirurgião plástico não se metia nessa parte. Só que o lipedema ele é uma gordura, que aí também o cirurgião vascular não mexia. Então, meio que ficava... Ninguém vai. Quem vai primeiro? Que ninguém pisa. Vai você que eu vou depois. Então, se o cirurgião plástico ele tiver apto, ele tiver conhecimento anatômico, ele tiver conhecimento técnico de como que faz uma lipoaspiração desse tipo, não tem problema. A pessoa pode fazer, mas ela tem que certificar que esse cirurgião ele tem realmente esse conhecimento. Porque eu estava conversando com um colega que também faz lipoaspiração de lipedema e ele também tem percebido isso, que estão chegando pacientes com complicações que antes não chegavam, de lesão vascular, lesão nervosa, lesão de vasos linfáticos. Isso tudo pode acontecer? Até pode, mas não de uma maneira tão comum. Porque tem que ter uma certa busca por conhecimento. Sim. Que não é simplesmente achar que sabe sair fazendo. Tem que ter um cuidado ali para estar fazendo a coisa certa. A gente teve há pouco tempo, né, uma menina que era dançarina, acho que do SBT, se eu não me engano, que você olhava a foto dela e falava assim, gente, essa mulher não precisava fazer lipo. E ela foi fazer lipo no joelho. Então, não é bem assim. Não foi isso, não? Ela foi fazer lipo no joelho também. Mas essa mulher, ela fez lipo no corpo inteiro. Mas a no joelho era por conta do lipedema. Nem sei. Entendi. Se a gente para e pensa que, olhando a foto dela, não havia uma necessidade de uma lipo no corpo inteiro, pode ser que a do joelho era muito mais uma questão de autoimagem do que uma necessidade, né? Dificilmente um joelho, ele traz um grande problema em relação à vida. A risco de ter alguma coisa, a risco de morte. O que muito provavelmente dizem é que essa mulher foi uma grande notícia, foi um grande sensacionalismo, por um lado, porque falou, foi da lipoaspiração do joelho que ela morreu. E aí colocou isso em conta do lipedema, as pessoas ficaram assustadas. Mas, por outro lado, se você pensar na mulher do lipedema, isso foi bom, porque pelo menos pegou o lipedema e fez isso, ó, bum! Verdade. Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas eu, sinceramente, eu não posso dizer, porque eu não estava lá, eu não posso ser perito de um caso que eu não estava lá. Mas, assim, o que fala-se que essa mulher não só lipoaspirou o joelho, mas que ela lipoaspirou o corpo inteiro. Então, assim, eu não sei se, na verdade, ela fez uma lipoaspiração de lipedema, porque lipoaspiração de lipedema não é só uma lipo de joelho. Uhum. É uma lipo de perna inteira. Você lipoaspira a perna toda 360, de uma forma circunferencial. Então, não sei. Não sei se foi só o lipedema ali, não. Mas foi o que você falou, né? Explodiu o lipedema. Sim, porque eu acho que foi o momento que todo mundo ouviu falar mais do lipedema. Foi porque, para mim, o choque não foi... Até apesar que eu falo, não foi a morte dela, né? Porque, infelizmente, as pessoas morrem andando na rua. Mas foi olhar uma mulher que, esteticamente, a gente olhava e falava, cara, mas a mulher está perfeita. E aí, ela ter morrido esteticamente perfeita, buscando a melhora na cirurgia plástica. E aí, com toda a nossa conversa, eu trouxe também umas fotos quando eu estava magra, e que, mesmo magra, e foi no melhor corpo que eu tinha vergonha da minha perna. Uhum. Aquelas duas fotos foi na minha fase mais sarada, que eu sempre falei que eu queria viver na minha vida muito sarada, mas não é uma vida que eu quero manter, porque é restrição de tudo, é malhar o dia inteiro, é beber água o dia inteiro. Então, eu já vivi essa experiência. Mas, assim, eu usava meia calça, eu não saía sem meia calça. Era um calor no Rio de Janeiro, e era uma meia calça ou um casaco amarrado na cintura. E aí, as pessoas têm dificuldade também em compreender o porquê disso, porque olhando parece que é uma pessoa sarada, não parece que é uma pessoa que tem um sentimento de que tem uma perna grande ou a dificuldade. Mas esse é o grande preconceito que acaba que o grau 1 recebe, né? Do tipo, ela não tem nada, tá de bobeira, o que tá acontecendo? Mas só você sabe o quanto você tem que fazer para estar nesse corpo. É uma vida de muita restrição.
Então, assim, é uma vida de restrição máxima, como se você fosse um atleta. E ninguém consegue viver em alta performance o tempo inteiro de exercício, de dieta. Nem os atletas, eles conseguem ficar tanto tempo assim, né? Então, e nem dá pra ver direito porque você tá de meia. Sim, eu não saía sem meia. E essa foto aqui que eu te mostrei também é uma posição estratégica para dar uma disfarçada, mas não tem um contorno ali. Não tem. Para a quantidade que eu malhava, eu deveria ter um contorno. Não tem. E nem dá para ver muito bem nessas fotos, mas tem foto que você me mostrou que parece muito. Eu até comentei com a Juliana, durante muitos anos, eu tinha uma questão, um trauma de não usar short, um sonho de usar short, e dos 35 para cá, foi entender que, cara, meu biotipo é assim, meu corpo é assim. E eu passei a aceitar e nunca tive esse trauma mais, que eu não carregava. Eu entendi que ia ser assim e que eu ia ter que amar o melhor corpo que eu poderia ter. Então, para mim, é como se fosse esse aqui, o melhor corpo. O meu corpo é mais parecido com esse aqui, com o do biquíni verde. E levar a vida desse jeito. Aqui, aí, ó. Essa já é... Olha aí, ó. É magra, beleza. Já tinha feito abdominoplastia ali, Sim. né? Mas dá para perceber que após a abdominoplastia, era para você também ter a perna magra, porque você emagreceu, né? Então, o que aconteceu que você emagreceu a ponto de ter a abdominoplastia tá certinha, mas a sua perna tem uma quantidade de gordura que você não tem nem joelho. É uma perna tubular, uma perna sem forma, uma perna sem definição. Sempre que a gente está na dúvida, a gente olha para o joelho da paciente. Um joelho, normalmente, não acumula gordura, a não ser em pacientes muito obesas. Aí sim, pode acontecer de ter acúmulo de gordura no joelho, na perna, enfim, em todos os lugares do corpo. Mas uma paciente magra, não era para ter esse joelho dessa forma. Aí você começa a observar outras características. É foto, não tem uma nitidez tão grande, né? Mas você percebe que tem um aspecto celulítico, você percebe que tem uma flacidez diferente. É uma perna muito diferente do restante do corpo. É uma perna que não responde da mesma maneira que o seu corpo. Então, essa perna, muito provavelmente, ela tende a ser lipedema. E quem está em casa, quais são os sintomas? Eu vi que você tem uma maneira de trazer ali, claro que o diagnóstico é em consulta, mas uma maneira delas entenderem quais são os sintomas e ter aquela ideia, eu preciso de uma consulta, eu preciso procurar. Doutora Juliana, quais seriam esses pontos, esses sintomas? Tem um testezinho que a gente fez, porque essa é a grande dúvida, né? Porque às vezes ela fica com vergonha de ir na consulta, com medo de não ser lipedema e, ai meu Deus, não vai ser lipedema. Mas isso é bobeira, porque na maioria das vezes a pessoa que se incomoda com a perna, na grande maioria das vezes ela tem lipedema. Porque quem é que se incomoda com a mão? Ai, meu Deus, não quero mostrar minha mão. Só quem tem problema Só quem tem problema com a mão, entendeu? Então, tem alguma coisa na perna dela que ela precisa resolver. Nem que ela vá e não tenha nada, pelo menos eu vou dizer para ela, não, olha só, não tem nada, tá? E isso também vai ser para ela um tratamento, porque ela vai, né, enfim, buscar a coisa correta para mudar a perna dela. Mas existe um teste que a gente fez, um testezinho que a pessoa que a mulher ela vai ali preenchendo se tem alta ou baixa probabilidade em ter lipedema, que é uma perna cansada, uma perna que você está sempre lembrando que você tem perna. Você não lembra do seu braço, você não lembra da sua mão, você lembra do que está te incomodando. Uma queixa muito frequente é, ai meu Deus, eu vou fazer drenagem, o meu marido passa a mão na minha perna, dói muito. É uma dor muito grande, é uma flacidez exacerbada, é aquela perna que parece que não responde a nada que eu faço, é aquela perna que não define por nada na musculação, é uma perna que no final do dia está inchada, eu tenho roxo à toa, nem sei de onde que vem, nem bati na perna e está roxo. Então, muito provavelmente, essa perna ela tem uma alta probabilidade em ser lipedema. Então, se você se identificou, preste atenção aí, hein? Ju, nós temos um quadro aqui no nosso podcast que se chama Fofoquinha de Rua. Adoro. Onde nós entrevistamos pessoas na rua perguntando sobre o tema do nosso episódio. Só que antes eu quero te dar um presente. Ai, não acredito. Da Carol Ferreira Acessórios, que é a nossa apoiadora aqui no podcast. Ai, gente, pode abrir? Pode, por favor. Ai, gente. É uma loja de semijoias aqui no Rio de Janeiro, nossa apoiadora. Com lojas no que lindo! Downtown, Shopping Rio Sul, Barra Shopping, Leblon, Ipanema. Eu já comprei lá. Eu gosto. Já conhecia? Já Ai, conhecia. que demais. Ai, lindo, gente. Adoro. Lindo. E aí lindo, tem lindo, um Cristo lindo. na pulseira. Amei. A minha cara.
Amo. Obrigada. Que bom, Obrigada. que bom que você gostou. Você que chegou até aqui, comenta o que está achando aqui desse episódio. Tenho certeza que muitas estão tendo descobertas impactantes. A gente vai agora para o nosso quadro Fofoquinha de Rua. O Luiz, nosso repórter, foi às ruas aqui do Rio de Janeiro perguntar para as pessoas sobre lipedema. Vamos ver o que eles falaram. O que você sabe sobre lipedema? Você está familiarizada com esse termo? Não. Acúmulo de gordura dos membros inferiores, né, no geral. É uma parte genética que acontece do corpo da mulher, um tecido adiposo que é acumulativo em certos locais. Não faço ideia. Eu vou mostrar uma foto para vocês aqui. Eu queria que vocês dessem uma olhada e dessem uma análise. Vocês acham que é só sobrepeso ou se vocês identificam que poderia ter algo a mais nessa imagem? Eu identificaria só como sobrepeso. Olha, eu acho que é excesso de peso. Eu não sou uma pessoa muito conhecida de doença, né? Então... Com certeza sobrepeso. O tecido adiposo dela tá muito alto. Ela pode ter alguma coisa. Trombose também, porque a panturrilha dela tá muito grande. Tá bem inchada. Como afetaria a tua autoestima se você fosse diagnosticada com lipedema? De verdade, afetaria em diversas questões da vida. Tanto a autoestima, mas também em quesito de saúde. Na área na qual eu quero atuar, que eu quero seguir, que é a da dança, isso iria praticamente ferrar com a minha vida, entendeu? Com certeza abalaria a autoestima. Claro que não vamos ser hipócritas, né? Sofro com celulite, já abala. Eu ia tentar, além do diagnóstico, me cuidar. Mas eu, em relação à autoestima, não ia me prejudicar, não. Eu sou uma pessoa ex-bariátrica e pesei 115, 130 quilos. Cheguei a ficar com 60 e pouco. E a minha dificuldade foi entender que eu tinha que ser magra. E esse magra começou a ser um problema para mim. Então eu não ia ter problema do estereótipo que causaria doença. Teria problema sim, daquilo que pudesse me fazer mal no meu dia a dia. Então isso, se me prejudicaria, seria um caso mesmo de eu ficar bem mal, com a autoestima por essa questão, de não estar sendo ativa na minha condição do ir e vir. Agora, não exatamente pelo meu estereótipo. Interessante, né? Muito. Mas o Thales arrasou, né? Você viu que o Thales ali sabia o que era lipedema. Mas depois deu uma escorregada. Depois ele deu uma escorregada. Depois ele confundiu ali em relação à trombose, à obesidade. A obesidade, ela tá, que nem a gente conversou, né? Tá muito relacionado. Mas essa questão de trombose, de ter alguma doença vascular associada, é muito comum. Antes de eu descobrir também que eu tinha lipedema, que eu tenho tipo 5, que é aquele que só pega a panturrilha. Eu fiz várias vezes Doppler, porque eu achava também que era alguma coisa vascular. E isso é o mais comum, porque quando a gente pensa em perna, a gente pensa em 2 coisas: osso e vasos. A gente esquece que tem o restante ali, né, de outros componentes ali anatômicos. A gente pensa em osso e vaso. Ou tá quebrado ou tá com algum problema na veia. É isso que a gente pensa, né? Então, eu fazia diversas vezes Doppler, e isso é muito comum as pessoas acharem que tem trombose, que tem, enfim. E às vezes não tem nada disso, às vezes é só mesmo uma panturrilha maior, um tornozelo maior, é um acúmulo de gordura exacerbado vindo pelo lipedema. Ju, aqui no Pode Ser Magra, nós reconhecemos que a saúde mental é tão vital quanto a saúde física no processo de emagrecimento. E que a dificuldade de lidar com o estresse, com a ansiedade, com as emoções, pode sabotar os nossos esforços. Diante disso, eu gostaria de saber se você tem algum ritual, você tem algum hábito que você criou na sua vida para cuidar dos seus pensamentos, da sua saúde mental, para colocar a sua cabeça no lugar, sabe? E Muito. orientar a sua vida. Muito. Nossa, mas se eu não fizer isso, eu acho que eu enlouqueço, gente. E isso é minha base, é meu tudo. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar a minha Bíblia e pegar o meu devocional. É isso que me coloca no eixo todos os dias. Eu já acordo e falo: bom dia, Espírito Santo, mais um dia, vamos lá. E é isso. Abro o meu devocional, vejo o que Jesus quer falar comigo naquele dia, e assim eu começo o meu dia. Não consigo começar de forma diferente. É claro que tem dias que acordo com uma criança chorando, a outra gritando, aquela confusão toda, mas eu vou separar um momento do meu dia para poder ali estar me conectando com Deus, porque para mim, ter equilíbrio emocional está muito relacionado à minha evolução espiritual. Então, é por isso que eu coloco ele no meu centro. E é isso que me deixa no centro. É Deus. Demais, demais. Ju, foi um prazer ter você aqui. Eu ficaria aqui mais 2 horas falando. Você é maravilhosa, você é incrível. Parabéns. Ai, o prazer é pelo todo seu meu. trabalho. Tem muita gente ainda que você vai impactar, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida alguma. Muita gente precisa de você. Eu fico até emocionada porque eu sei o quanto que as mulheres sofrem com isso. Por uma vida inteira. Eu tenho muitas alunas.
E você falando, eu tive a certeza que o que você conquistou até agora é 1% do que você vai conquistar. Eu tenho certeza disso. E vai ser muito honrado porque você está levando uma vida leve para as pessoas. No espírito, na alma, na autoestima, a capacidade de viver coisas simples como ir à praia. É muito além de uma vergonha de celulite. Não, é um estigma que a gente carrega durante uma vida inteira, uma cobrança durante a vida inteira. Então, tenho só que te dizer que você tem que se preparar, porque tem muito sucesso para você, porque precisa muito de você. Obrigada pelo carinho. Você também é incrível. Não é demagogia, mas é porque realmente, né, dá para sentir, a gente sente a energia, né? E, gente, eu faço isso com tanto amor, porque eu aprendi que é muito mais do que uma perna definida. Eu acho que aquela técnica que eu faço, que é o lipedema definition technique, ela é maravilhosa. Sim, elas saem de lá com a perna mais bonita que a minha. Que eu fico no espelho tentando ficar com a perna como eu queria e faço nela. Mas é muito mais do que isso. É você dar oportunidade, por exemplo, de uma mulher mudar a vida inteira porque ela, na verdade, ela não se aceita. E aí, pelo contrário, ela passa de não aceitação para um amor e uma autoestima elevada que leva ela a mudar a vida dela inteira. Eu tenho pacientes que voltaram para o mercado de trabalho depois da cirurgia. Então, isso, para mim, é o meu propósito. É onde eu fico feliz. Por isso que eu falo que, para mim, o pós-operatório tinha que ser a foto do sorriso. E não a foto da perna. Compartilha com elas como que elas te acham, sua rede social, fala do seu consultório. Gente, eu tô no Instagram. Meu Instagram é Jutenório. O meu consultório é aqui na Barra da Tijuca. E lá eu tenho um link que vai direto para o setor lá da Rose, da Isa e da Bruna para marcação de consulta. E eu sou muito grata por todo esse reconhecimento, sabe? Porque é muito amor, é muito estudo e é muito Deus, pode ter certeza. Amém. Gente, então é isso. Para fechar, quero te lembrar que emagrecimento começa na sua mente. É muito além de um prato de comida. É a sua relação com você, com o mundo. E se você amou esse episódio, se você conhece pessoas que vivem todo esse problema, compartilha com ela esse vídeo, porque com certeza vai tranquilizar o seu coração. E eu te vejo no próximo episódio do Pode Ser Magra.